Olá, galerinha do sexto ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara e está começando mais uma aula da disciplina de Ciências. Seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, do sexto ano, volume 1, a semana 1, nós temos o tema água. Então, inicialmente, lá o PET traz o seguinte: caro estudante, nessa semana você vai compreender mudanças de estado físico da água que ocorrem no ciclo hidrológico, entender as implicações do ciclo hidrológico na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas. Então, essa é a introdução, ao tema, a tudo que nós vamos aprender, tudo que nós vamos ver ao longo dessa primeira semana do PET. Então, vamos seguindo, o conteúdo lá do PET e ele traz, o recapitulando para a gente poder recordar aí de alguns fatos importantes, relacionados ao tema água. Então, o planeta Terra deveria ser chamado de planeta água, pois 71% da sua superfície é coberto por ela, ou seja, mais da metade da superfície do nosso planeta é coberta por água. Tem mais a água do que a terra na nossa superfície, né? Então, por isso, o planeta Terra poderia facilmente ser chamado de planeta água. A maior parte dessa água é salgada, ou seja, 97,5%, praticamente quase toda a água disponível aqui no nosso planeta é salgada e está lá formando os oceanos e os mares. E uma pequena porção, ou seja, 2,5%, é água doce, Nós sabemos que nós temos dois tipos de água: a água salgada, que é a água dos mares, dos oceanos, e a água doce. A gente chama ela de água doce, mas na verdade ela não é doce, ela é a água potável, a água que a gente pode beber, A água que a gente pode consumir, nós, os seres humanos e a maioria dos animais consegue consumir. Sendo encontrada nas águas continentais, Então, parte dessa água doce aqui é encontrada nos rios, lagos, nas geleiras e na parte subterrânea, As águas subterrâneas. Através dessa imagem, nós temos a distribuição da água no nosso planeta representada em gráficos, o que facilita bastante a visualização. Então, esse gráfico aqui embaixo, ele traz a representação da parcela de água salgada e de água doce disponível no nosso planeta. Então, como nós podemos ver aqui, 97,5%, ou seja, a grande maior parte da água do nosso planeta é a salgada, disponível lá nos rios, nos oceanos e nos mares. Já uma pequena parcela aqui, 2,5%, representa a água doce, É representada aqui nesse azul mais clarinho. Desse 2,5%, dessa pequena parcela de água doce, a grande maior parte dessa água doce está localizada lá nas calotas polares, ou seja, nas geleiras, lá no Polo Norte, no Polo Sul, congelada. Então, é a água congelada nos polos. Já essa pequena parte aqui, essa outra parte representada de verde, representa as águas subterrâneas, que é a água doce presente no subsolo, embaixo da terra. 0,9% aqui é a água encontrada em outros locais, a água doce encontrada em outros locais, como por exemplo a água em formato de vapor na nossa atmosfera, ou então a água presente em ambientes alagados, como pântanos, E a menor parte aqui, o 0,3%, representa a água disponível nos rios e lagos. A água está presente na natureza em 3 estados diferentes: no estado sólido, líquido e o estado gasoso. Então, esses são os 3 estados físicos da água. O estado sólido é quando a água ela está congelada, O gelo, por exemplo, é a água no estado sólido. A água no estado líquido é a água que a gente pode consumir, A água no estado em que a gente
consegue beber, né, a água líquida. E já o estado gasoso é quando a água encontra-se em formato de vapor, né? Quando a água evapora, então ela se transforma num vapor, ela passa aqui para o estado gasoso. A água pode mudar de um estado físico para outro, pela elevação ou pela redução da temperatura e também da pressão. Então, a água, ela pode passar aqui de um estado para o outro, ela pode transitar entre os estados físicos, né? Então, a água no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido, do estado líquido pode passar para o gasoso pode voltar a ser líquido, o líquido pode voltar a ser sólido. Então, a água, ela tem essa capacidade, né, de fazer essa transição entre os estados físicos. Isso tudo depende de dois fatores, né? Da temperatura e da pressão do ambiente. Então, através dessa imagem aqui, ó, nós conseguimos ver, né, a representação dessa transição entre os estados físicos da água. Quando a água está aqui em estado sólido e acontece um aumento da temperatura, né, fica mais quente, a temperatura é elevada, então essa água ela vai passar para o estado líquido, certo? O gelo começa a derreter, então passa para o estado líquido. O nome desse processo da passagem da água do estado sólido para o estado líquido é fusão. Quando a água está no estado líquido e a temperatura continua subindo, né? O calor continua aumentando, o que que acontece? A água do estado líquido passa para o estado gasoso, ou seja, a água evapora, né? E esse processo, né, da passagem da água do estado líquido para o gasoso é chamado de vaporização. O contrário também pode acontecer quando a temperatura diminui. Então, o exemplo aqui, ó, nós temos a água no estado gasoso, né, em forma de vapor. Então, a temperatura diminui, o que que acontece? A água no estado gasoso volta para o estado líquido. E esse processo é chamado de condensação. Quando a água está no estado líquido e a temperatura é reduzida, né, a água vai passar do líquido para o sólido, né, vai congelar. Esse processo é chamado de solidificação. Também tem aqui, ó, dois casos especiais quando a água em estado sólido passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Ela vai direto para o estado gasoso. Quando há um aumento muito brusco da temperatura, né, isso pode acontecer. E esse processo é chamado de sublimação. E a mesma coisa pode acontecer inversamente, quando a água está no estado gasoso e há uma redução brusca da temperatura, ela pode passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido, que também é chamado de sublimação. Pessoal, não precisa se preocupar com esses nomes em questão de decorar, tá? Eu preciso só que vocês entendam que a água, ela consegue transitar, né, entre os estados físicos e um dos fatores determinantes, né, para que essa mudança de estados físicos aconteça é a variação de temperatura, ou o aumento ou a redução, certo? Certamente você já deve ter estudado sobre o ciclo da água na natureza e pode observar no seu dia a dia fenômenos da evaporação da água de um lago, por exemplo, através do calor, né? Quando está muito quente a água num lago, toda a água, né, disponível ali no estado líquido vai evaporar, como nós vimos, né, através do processo ali de transição entre os estados físicos. Ou então a evaporação da água na roupa do varal também. Quando a gente coloca a roupa molhada no varal, o calor do sol faz com que aquela água evapore, né? Então, aí a roupa seca, né? Esse é o processo que acontece no nosso dia a dia e também é possível devido a esse ciclo da água, né? Esse processo de mudança nos estados físicos que a água passa. E também a formação de nuvens no céu, né? Que a formação de nuvens se dá pela evaporação da água, né? Nuvem é vapor de água e também da preciosa chuva. O que acontece quando chove?
água em formato de vapor presente ali na nuvem, né, passa pelo processo de condensação, que, como nós vimos, é o processo de passagem da água no estado de vapor para o estado líquido, de volta para o estado líquido. Então, é onde acontece a chuva, né? Cai a água líquida ali. Nós chamamos esse processo de chuva. Esse ciclo também é chamado de ciclo hidrológico. Então, nós vamos ver melhor, através de uma imagem, através de um vídeo, como funciona esse ciclo hidrológico. Agora vamos assistir aqui um videozinho bem legal, que está disponível lá no YouTube, nesse endereço aqui, onde mostra o ciclo da água, né, que nós acabamos de aprender aqui, como eu expliquei para vocês, no ponto de vista de uma gotinha de água. Bem legal. Vamos ver. Smile and learn. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos!
Pessoal, então, seguindo aqui, a água é muito importante para a atmosfera, para poder controlar o clima, para poder garantir a sobrevivência dos seres vivos, né? Sem água não existe vida, porque todos os organismos precisam dela para poder se hidratar, né? Para poder se refrescar, para poder sobreviver, se alimentar, etc. E para o equilíbrio dos diversos ecossistemas, né? Que são os diversos tipos de ambientes naturais que nós possuímos aqui no planeta Terra, nós temos aqui, né? O ciclo hidrológico garante a ciclagem da água no planeta e a disponibiliza no estado líquido nos rios, lagos e águas subterrâneas, né? Que é a água doce. Então, esse processo do ciclo da água faz com que a água seja distribuída, né, através de toda a superfície terrestre, porque ela evapora aqui das regiões onde ela está aglomerada, ali nos rios, nos lagos, né, e através da chuva, ela é levada para todas as regiões, né? A chuva faz com que a água chegue, com que as plantas recebam essa água, com que os rios sejam reabastecidos, com que os animais possam ali ter, né, uma fonte de água disponível. A chuva, esse ciclo da água que garante isso, né? Então é extremamente importante. A água é um bem precioso para todos os seres vivos, seja dos pequenos seres microscópicos, como uma bactéria, até um organismo complexo como nós, seres humanos. Ela está presente em nossa vida o tempo todo, para a nossa higiene pessoal, para matar a sede, a limpeza de nossas casas, né, produzir alimentos e até energia. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu vou pedir para que vocês façam o exercício de fixação, que eu vou disponibilizar lá nos grupos e no Google Classroom. E na próxima aula nós vamos fazer a revisão e a correção desse exercício, tá bom? Então é extremamente importante que você assista toda essa aula com bastante atenção, faça anotações no caderno e na próxima aula a gente vai conversar sobre tudo que foi aprendido, vocês vão poder tirar suas dúvidas. Não deixem de participar, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aqui. Abraço, tchau, tchau, até a próxima!